O tema do Dia News Entrevista dessa semana é prestação de contas de campanha. Aqui nos nossos estúdios, o especialista em direito eleitoral Edson Araújo para esclarecer mais sobre o assunto. Olá, seja bem-vindo. Antes de mais nada, doutor, eu queria que você fizesse uma análise de como foi feita essas prestações de contas dos candidatos. Como foram as prestações de contas dos candidatos? As prestações de contas foram marcadas neste ano por um maior rigor. Rigor este que vem tanto de uma legislação que vem todos os dias, ano a ano, ela fica mais severa, mais cuidadosa, como pelo próprio posicionamento nos tribunais, que diante de vários escândalos de corrupção que nós temos visto nos últimos anos, vem também apertando esse cerco. Então, essa prestação de contas foi uma prestação de contas que teve mais cuidado e mais rigor por parte do TRE, por parte do setor de análise do TRE. Que ocorrências inusitadas ou esdrúxulas você pode destacar? O tipo de erro mais comum numa prestação de contas é a ausência de documentação ou a supressão, né, a omissão de informações. Nesse segundo caso, que é quando você omite receitas ou despesas que você teve com a prestação de contas, o chamado, conhecido e famoso Caixa 2, eu acho que são os pontos mais interessantes dessa prestação de contas, né? Esse ano, o TRE monitorou as redes sociais do candidato. Então, várias vezes eles descobriram despesas que o candidato executou durante a campanha, despesas essas que não estavam na prestação de contas. Então, eu acho que o de mais pitoresco, o de mais interessante que aconteceu esse ano foi isso, né? Como exemplo, como modelo de rigor e de investigação da COSSIM, que é o órgão de controle de prestação de contas do TRE, foi o monitoramento das redes sociais dos candidatos e, através deste monitoramento, descobrir algumas irregularidades, a descoberta de algumas irregularidades. O prazo para o Ministério Público e os partidos adversários de entrar em alguma ação contra algum candidato que tenha conta irregular já passou, né? Isso, como é que está isso? Como é que foi esse trâmite? O prazo legal é de 15 dias após a diplomação. O TRE estava de recesso e, tendo em recesso, os seus prazos estavam suspensos. Começaram a correr novamente a partir do dia 7 agora, e a partir do dia 7 você conta 15 dias, né? De sorte que, mesmo ainda estando fluindo, essas ações, a maioria delas já foram manejadas. O Ministério Público Eleitoral se adiantou e logo agora, no dia 7, protocolou no TRE mais de 60 ações. Se não me falha a memória, Zan, 62 ações contra candidatos eleitos agora em 2014. Todas com base no artigo 30A, que são supostos ilícitos enxergados pelo Ministério Público na prestação de conta desses candidatos. Como é que você analisa essas ações aí? Será que algum candidato vai ser cassado, por exemplo? Minha opinião é que fatalmente algum candidato será cassado, né? Tiro isso, extraio isso do rigor com que o TRE tem visto essas prestações de contas. Irregularidades que antes eram tidas como meros erros formais, hoje são interpretadas com mais gravidade, com mais força. Então, com base nisso e no fato de que algumas prestações de contas tiveram uma quantidade grande de irregularidades, para que você tenha como exemplo, o TRE ele usa um parâmetro para reprovação das contas. Então, se ele identifica a irregularidade, ele quantifica aquela irregularidade. Quantos por cento de ilícito na prestação de contas tem com relação ao total? Então, ele tolera até 10%. Quem tem acima de 10% de irregularidades, né, do valor total do que foi prestado conta, tem as contas reprovadas. Então, eu vi por alguns julgamentos que candidatos com até 30%, 40% de irregularidade do montante. Então, eu acredito que a possibilidade de haver cassação por esse motivo é grande. Mas só o futuro dirá, né, após
o correr normal dos processos, com a apresentação das defesas e com o julgamento do TRE. Você fala no futuro quanto tempo? As ações de direito eleitoral, elas são ações de trato rápido. Então, eu acredito que, em primeira instância, em torno de 6 a 8 meses, essas ações vão estar julgadas, né? A primeira instância, nesse caso da eleição estadual, é no TRE e depois disso só haverá o TSE. Então, eu acredito que em menos de 2 anos essas ações terão um julgamento completo, transitado em julgado. Doutor Edson Araújo, eu sempre conto aqui nas minhas entrevistas com a ajuda dos meus companheiros aqui do Jornal O Dia. Então, eu selecionei algumas perguntas aqui. Eu vou começar com a pergunta do Robert Pedrosa, do jornalista Robert Pedrosa. Ele é editor de política do Jornal O Dia. Por que candidatos declaram o valor que querem dos imóveis sem ser o valor real? Isso não torna a prestação de contas algo inútil? Isso não acontece. É aquilo que eu te falei anteriormente, né? Antes, uma prestação de contas, ela tinha quase uma informalidade. Você prestava contas, a pessoa fazia uma análise não muito apurada e elas eram aprovadas quase em todas. Hoje não. O rigor é enorme. A lei eleitoral, ela pede que você declare os imóveis, né, os bens utilizados, bens imóveis, no caso do que ele está perguntando, utilizados na campanha, que eles sejam avaliados de acordo com o mercado. E o órgão de controle, a COSIM, faz essa análise. Então, diversas vezes você, dentro das prestações de contas atuais, você vê alguém que apresentou determinada avaliação e isso é tido como irregularidade. Olha, essa avaliação está para menos, isso está subavaliado. Ou o contrário, acontece também, isso está superavaliado. Então, hoje, isso já não acontece mais. Se você apresenta algo com valor irreal, o órgão de controle do TRE vai fazer uma comparação com o mercado e vai glosar esse item como irregularidade. Corrige ou não? Já coloca como... Existe um parecer prévio em que você, o candidato, ele é notificado. Então, ele pode corrigir. Ele pode apresentar, houve um erro de avaliação, está aqui a nova avaliação e está aqui os documentos necessários e ele pode sanar essa falha. Ou, se ele não sanar, isso vai contar como uma irregularidade e, de acordo com o peso final, pode gerar a reprovação das contas. Próxima pergunta é do repórter do Jornal O Dia, João Magalhães. O candidato eleito que possui contas reprovadas só pode ser cassado se a Procuradoria Eleitoral entrar em ação. Isso não diminui a importância do julgamento da prestação de contas? Não. A prestação de contas ela tem um valor histórico. Sempre foi essa. É uma pergunta muito comum. Sempre pergunta. Para que serve uma prestação de contas? A prestação de contas serve para abrir as contas, para que deixe tudo visível, público, para que fique tudo à vista de todos e para que quem quiser analisar, possa analisar. Então, para isso serve a prestação de contas. É um balizamento, o julgamento da prestação de contas. Então, quando o TRE julga, ele diz, olha, essa conta aqui, o próprio TRE já não concorda. E aí ela já vai com força para uma ação. Então, a prestação de contas em si, ela não gera uma consequência direta. Gera essa consequência de você abrir para os interessados, né, o Ministério Público Eleitoral, a coligação opositora, entrar com a ação, com a representação do 30A e aí conseguir atingir o mandato daquela pessoa. Né? Mas eu não acredito que diminua a importância da prestação de contas, não. Ela serve para aquilo, né? Para abrir, e isso tem sido para que tenha uma análise prévia e para que todos os interessados possam ver de que maneira você foi eleito, como você utilizou o dinheiro, de onde veio o seu dinheiro e dessa maneira, transparente, você saiba se houve ou não ilegalidade. Carliete Nunes, Jornal O Dia. Porque mesmo com a rigidez das regras de prestação de contas, alguns candidatos ainda conseguem praticar caixa 2 de campanha. Falta uma análise mais apurada dessas contas? Uma coisa é a rigidez da regra, outra coisa é a aplicação, né? A rigidez na aplicação da regra. Já disse aqui antes, vou repetir. Essas regras sempre existiram, estão aí há muito tempo.
elas não eram exigidas, elas não eram aplicadas. O TRE, até como resposta a tudo que nós temos visto na política de anos e anos, vem apurando os seus métodos, vem pegando essas regras que são antigas e aplicando com rigor. As análises estão cada vez mais rígidas. E assim, quem antes conseguia fazer caixa 2 facilmente, pode até conseguir fazer hoje, mas já tem uma fiscalização mais forte, mais contundente. Então, ninguém vai conseguir impedir nunca que seja cometido um ilícito ou uma irregularidade, mas que todos os dias esse cerco está se fechando, esse nó está ficando mais apertado, isso é uma realidade que nós não podemos contestar. O TRE está mais rigoroso. Essas regras estão sendo cada dia mais aplicadas com mais rigor. Maiara Martins, também do Jornal Dia. Muitas pessoas reclamam que as prestações de contas divergem. Não está havendo banalização e se tornando apenas um documento para cumprir uma formalização? Era como isso acontecia. Realmente era... se você pegar eleições anteriores a 2006, a prestação de contas era algo proforme. Hoje não. Prova disso, essa quantidade de ações que estão correndo já, 60, não é? Né? 62, 63, mais ou menos isso, que o Ministério Público ingressou. Prova disso são prefeitos da eleição de 2002 sendo cassados por essas regras, né? Prova disso a quantidade de contas que estão sendo reprovadas, né? E a preocupação dos candidatos em dar mais transparência, em profissionalizar essa prestação de contas. Algo que muitas vezes era improvisado, o cidadão não sequer contratava uma assessoria para aquilo, um contador, um advogado, hoje não é? Interessante também com relação a isso. As regras, além de estarem sendo aplicadas, estão sendo também aperfeiçoadas, né? Artigos de lei estão sendo criados, dando mais rigor. Esse ano de 2014, né, aliás, no ano de 2013, novembro de 2013, houve uma nova reforma eleitoral. A lei eleitoral foi aperfeiçoada mais uma vez. Essa norma não foi aplicada agora em 2014 em razão do princípio da anualidade, né? As regras eleitorais elas só se aplicam na eleição posterior, né? Se ela tiver até um ano antes. Então, por conta disso, ela não foi aplicada. Mas essa reforma de novembro de 2003, que não foi utilizada na eleição de 2014, vai ser aplicada na próxima. E, basicamente, quase todas as alterações versavam ou sobre liberdade de propaganda ou sobre prestação de contas. No caso das alterações em prestação de contas, sempre aumentando o rigor. Esse rigor, então, vai aumentar mais ainda nas próximas eleições, quando a mini-reforma já vai entrar... Já está plenamente aplicável. Já está. Na próxima. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, sei que a engrenagem política ela não para nunca, mas essas eleições gerais de 2014, como o senhor analisa até os dias de hoje? Sei que não culmina com a prestação de contas, talvez uma cassação, ainda aconteça alguma coisa. Essas ações eleitorais, ações essas, quando elas são intentadas pelo opositor, nós temos uma tradição dessas ações ocorrerem mais nas eleições municipais. Parece que são eleições mais acirradas por conta até do contato direto que se tem nas cidades menores, não é? Na eleição geral, essa que aconteceu, foram várias ações que os lados intentaram uma contra as outras. Mas a alteração relevante com relação às eleições anteriores foi apenas com relação à prestação de contas. Captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, abuso de poder político, não houve grandes mudanças. Esse número de ações, como você analisa? Analiso como um paradigma, um novo paradigma, abraçado principalmente pelo Ministério Público,
não é? É um recado a quem tem atividade política, a quem se candidata, não é? Cuidado, muita cautela. Você vai ter que ter uma prestação de contas em que você realmente vai seguir as regras eleitorais, como deve ser. Não temos mais um modelo antigo o TRE hoje se debruça efetivamente sobre essas prestações de contas. Então, é uma realidade que não tem volta. Daqui por diante, essas regras deverão ser levadas a sério, sob risco do cidadão perder seu mandato ou então, nos que não tiverem mandatos, ficarem inelegíveis por até 8 anos. Doutor Edson, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Estamos aqui à disposição sempre. Eu quero deixar claro que, como eu vou repetir, eu acho que nós devemos repetir isso, principalmente para aqueles que estão atuando. As regras de prestação de contas não podem ser mais ignoradas. O TRE não vai deixar barato, o Ministério Público Eleitoral não tem deixado barato, portanto, quem ingressar ou continuar na vida política deverá ter mais cuidado, mais esmero na hora de fazer a sua prestação de contas. Esse descrédito da população ou essa dúvida da população em relação a esse assunto, o senhor acha que não tem fundamento, assim? O descrédito é pela não aplicação anterior. Como a aplicação é recente, a tendência é que a população vá dando crédito a essas regras, à prestação de contas. Popularmente, um leigo tem ainda aquela ideia de que isso não dá em nada, não é? O cidadão faz de qualquer jeito, dá certo. A partir do momento em que ele vê ações sendo manejadas, pessoas sendo cassadas, mandatos sendo desconstituídos, pessoas ficando inelegíveis, essas regras vão ganhando crédito. No decorrer do ano a gente vai ver. Exatamente. Viu? Obrigado, doutor, mais uma vez. Estamos aqui à disposição. Obrigado.